Vamos lá para a palavra, gente. Senhor, abra nosso entendimento. Dai-nos entendimento para a tua palavra. Abra os nossos ouvidos para a tua palavra, que a tua palavra venha nos dar vida e vida com abundância. Que a tua palavra venha nos libertar. Em nome de Jesus, que a tua palavra venha nos santificar. Em livro de Daniel, capítulo 3, no versículo 15. Agora, pois, se estais pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita, dos foles e de toda sorte de música, para vos prostarde e adorarde a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O rei, né? O rei aqui queria que os servos de Deus adorassem a ele. Se você sabe a história de Daniel, então o rei queria que eles adorassem a estátua. E ele chegou com eles e disse: se vocês não adorarem, vocês serão lançados no forno ardente, no fogo ardente. E ele diz assim: quem vai vos livrar? Quem vai vos livrar desse fogo ardente? Interessante, né? Louvado seja Deus. E olha só o que ele está dizendo. Agora, responderam Cedraque. Eles respondem para o rei. Responderam Cedraque, Mesaque e Abednego. Não disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus... Presta atenção nessa palavra. Bom dia. Responderam Cedraque, Mesaque e Abednego. E disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Olha só. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, louvado seja Deus, e que nós pode livrar, ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Presta atenção. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. Presta bem atenção à palavra que Deus está dando para você. O nosso Deus hoje está dando livramento para você. Está dando livramento para mim. Essa palavra aqui é de livramento. E eles disseram aqui: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e que nos pode livrar, ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Eu não sei qual é a situação que você está passando, pode ser essa situação difícil, que está doendo em você, que está queimando em você, que está te prejudicando. Mas eu quero dizer para você que hoje Deus veio com essa palavra e veio com livramento. Veio com livramento, essa história é maravilhosa. E ele pega e continua: e se não ficar sabendo o rei, que não serviremos os teus deuses. Olha aí, gente. Nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Esses 3 jovens, eles eram jovens, foram fiéis a Deus. Nós não precisamos adorar a estátua, gente. Nós não precisamos adorar pedra, adorar pau. Nós temos um Deus vivo para adorar. O problema de Nabucodonosor é que ele queria que esse jovem adorasse a sua estátua. Quando eu estava lendo essa palavra, eu me lembrei, né, que já está sendo levantado estátuas de outros deuses. E ele fala aqui: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos e que nos pode livrar, ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Tá entendendo? Nós servimos a Deus e não a deuses. Deuses, eles levantam estátua.
Deuses, ele coloca na cabeça dos outros para adorar uma estátua. Você não precisa adorar uma estátua que não fala. Você não precisa adorar uma estátua que não anda. Você não precisa adorar uma estátua que representa outros deuses e não representa Deus. Porque ninguém pode representar Deus. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Louvado seja Deus. E ele é espírito. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Você já viu uma estátua de espírito? Não tem uma estátua de espírito. Como é que você vai levantar uma estátua de Deus se você nunca viu Deus? Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Como é que você vai se prostrar numa imagem que você não sabe se essa imagem é Deus ou é deuses? Claro que não é Deus. Então pare de adorar outros deuses. E adore o Deus vivo, que você não precisa ver, mas que Ele está aí, Ele é existente, Ele te cura, Ele te livra, Ele muda a tua história, Ele te liberta, Ele te salva. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. O problema das pessoas é que elas querem ver, mas elas não querem crer. E esses aqui, eles criam na sauda que eles estavam vendo. Esses jovens eram diferentes. Eles criam num Deus que não estava vendo, mas estava agindo. Está entendendo? Eles não estavam vendo Deus, mas ele estava agindo. Agora preste atenção. E se não fica... Então Nabucodonosor se encheu de furor. Olha aí. Aí ficou com raiva porque não adorou a estátua. O que mais tem são pessoas com raiva, porque nós não adoramos estátua. Nós adoramos a Deus. Nós não nos prostramos a estátuas. Nós nos prostramos para Deus. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora, que o teu Deus que te vê em secreto te responderá. Louvado seja Deus. E tu não precisa da imagem de uma estátua para que Deus te responda. Tu não precisa. Louvado seja Deus, agradecido. Tu precisa ter fé, tu precisa crer nesse Deus. Louvado seja Deus, agradecido, e Ele vai te responder, e Ele vai te dar a vitória, e Ele vai te dar o livramento. Então escute. Então o Nabucodonosor se encheu, que o Senhor Jesus me cubra com seu sangue. Profeta fala o que Deus quer. Profeta fala o que Deus quer, não o que Ele quer. Eu não tenho nada contra nem as pessoas que estão na outra religião, pelo amor de Deus. Eu estou falando o que está escrito aqui na palavra, que nós não precisamos adorar estátuas e que nós temos que adorar o Deus, porque é Deus que livra e é maior do que a estátua e é maior do que os outros deuses. Amém? Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. E falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais. 7 vezes mais. Se o forno aquecido uma vez já faz um estrago, imagine 7 vezes mais. Olha a raiva que ele estava, olha a ira que ele estava. Ele mandou o fogo, que aumentasse o fogo 7 vezes mais. Pode ser 7, pode ser 10, pode ser 15, pode ser 1000, mas Deus irá te livrar, meu querido. Deus tem nos livrado e Ele vai continuar livrando aquele que crer nele de todo o fogo. Louvado seja Deus, e agradecido de toda a situação que você está passando. Basta você crer nesse Deus como eles creram. Presta bem atenção. Abednego falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atasse a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Olha só. Louvado seja Deus. Quem é que está no fogo aí? Quem é que está no fogo? Todos nós. Todos nós estamos nessa fornalha. Sabe por quê? Porque querem que a gente adore outros deuses. Sabe por quê? Porque querem que a gente dobre os joelhos a outros deuses. Nós estamos passando por esse fogo. Nós estamos passando por situações difíceis. Por quê? Porque eles querem que a gente adore o Deus deles. Porque eles querem que a gente adore, louvado seja Deus, aquilo que eles têm ensinado. As doutrinas deles, a doutrina de demônios. É isso que eles querem. Louvado seja Deus. E a raiva deles aumenta, como aumentou a do Nabucodonosor.
A raiva deles aumenta contra nós, porque a gente não precisa adorar imagens, a gente não precisa adorar outros deuses, a gente adora somente um Deus, o Criador do céu e da terra, o Criador de todas as coisas, o Deus que está acima de tudo e de todos, o Deus, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, que te dá a vitória, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, Senhor. E os ordenou aos homens mais fortes que estavam no exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para as lançarem no forno do fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções, e seus chapéus e seus vestidos, e foram lançados dentro do forno do fogo ardente. Lançaram os três homens, dentro do forno. O Senhor me lembrou o povo da África, que foram queimados, as crianças que foram queimadas. Pregando essa palavra, o Senhor me lembrou o povo que passou por isso na Nigéria, que passou por isso em outros países que são contra o Deus vivo. O Senhor acabou de me lembrar aqui. Louvado seja Deus, agradecido. Então aqueles homens foram atados com suas capas e seus calções, e seus chapéus e seus vestidos, e foram lançados dentro do forno do fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Presta atenção, o fogo tinha matado os homens que tinham lançado a Sadraque, a Mesaque e Abednego. E esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno do fogo ardente. Mas olha, presta bem atenção o que aconteceu. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou. Olha aí. Depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? O rei, que estava observando tudo, ele pergunta, para os seus capitães: não foi lançado três homens dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Confirmaram com o rei que foram lançados três homens. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Onde Jesus chega, meu querido, a libertação. Onde Jesus chega, a livramento. Louvado seja Deus, colocaram eles no forno, eram 3 homens, mas o rei viu que tinha 4 homens, e esses 4 homens estavam livres, não estavam mais presos. Além de colocar no forno, ainda colocaram eles amarrados. Louvado seja Deus. Agora o rei olha para o forno e vê 4 homens livres. Você dá para entender? Louvado seja Deus, que Deus está libertando pessoa, que Deus está com você, e louvado seja Deus, agradecido, e está libertando você. Ei, você é livre. Você pode estar no fogo, mas você é livre. Você pode estar no deserto, mas você é livre. Você pode estar passando pela fornalha, mas você é livre. Você pode estar passando por alguma situação, mas nós somos livres. Louvado seja Deus e agradecido. A situação que nós estamos vivendo não nos prende, porque o nosso Deus está conosco e o Deus estava com eles. E esse Deus, e o 4º homem na fornalha, louvado seja Deus e agradecido, já foi entrando com eles e já foi deixando eles livres dentro da fornalha. Ei, você está livre nessa situação. Você está livre mesmo passando pelo que você está passando, mas você é livre porque Deus está com você. Louvado seja Deus e agradecido e exaltado. E ele pega e fala bem assim: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados, louvado seja Deus, dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, o rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens. Olha aí. Eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Não sei qual é a situação que você está
vivendo, mas essa situação não está te prendendo, você continua passeando, você continua livre, você continua adorando, você continua glorificando. Não sei qual é a situação que você está vivendo, eu sei o que eu estou vivendo, mas eu continuo livre, adorando e glorificando esse Deus. Louvado seja Deus, e nada lhe de lesão neles. E o aspecto do quarto homem, louvado seja Deus, é semelhante ao filho dos deuses. Então Nabucodonosor, ele achava que Deus era um dos deuses. E ele disse assim, que o quarto homem tinha aspecto do filho dos deuses. Olha só, a visão de Nabucodonosor. Então Nabucodonosor sabia que o quarto homem era filho de um deus. Só que ele disse dos deuses, né? Agora preste bem atenção. Deus é maravilhoso, né, gente? Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Que frase linda! Servos do Deus Altíssimo. Agora ele fala diferente. Agora ele fala diferente com eles. Ele chega, chama pelos seus nomes e diz: servo dos Deus Altíssimo. Esse é o teu Deus, esse é o nosso Deus. Louvado seja Deus. E esse rei que estava querendo que os jovens adorassem a sua estátua, adorassem a sua imagem, ele mesmo disse: servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Agora, ele viu que o fogo não matou, ele viu que o fogo não consumiu, porque ninguém pode consumir o fogo de Deus, ninguém pode consumir o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus estava com esses jovens, e o Espírito Santo de Deus está com você. Dá para você entender? Você pode estar na fornalha, você pode estar no deserto, você pode estar na cova, você pode estar na cárcere, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas o Espírito de Deus está com você. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Não perca a fé, não desanime, louvado seja Deus. Você pode estar passando por essa situação que é uma situação desesperadora. Louvado seja Deus, que é uma situação que você acha que vai perder tua vida, que não vai conseguir, que não vai vencer, que não vai acontecer. Mas eu quero dizer para você que o Espírito de Deus, o Espírito Santo está com você. Louvado seja Deus, como estava com esses 3 homens aqui, servos do Deus Altíssimo. E ele diz aqui, então, e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ei, nós vamos sair desse fogo. Quem entendeu vai dar glória a Deus. E você estava em alguma situação difícil? Hoje Deus está te tirando, eu creio. Hoje Deus está te tirando. Hoje Deus está te tirando dessa fornalha. Hoje Deus está me tirando dessa fornalha. Escute a mensagem, receba para ela como revelação para a tua vida. Receba como uma profecia que vem da palavra de Deus. Hoje o Senhor está te tirando da fornalha. Hoje o Senhor está nos tirando da fornalha. Não sei qual é a situação que você estava, que era como este fogo ardente, mas o Senhor estava contigo. O Senhor está comigo e hoje Ele está nos tirando. Louvado seja Deus, agradecido passará o céu e a terra, mas o Senhor não passa, a palavra de Deus não passa. E olha aqui, e ajuntaram-se os satrapas e os prefeitos, né? E os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, aí eles começaram a admirar, porque onde tem presença de Deus é admirável, né? É admirável. Contemplando estes homens e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Ei, o que você está vivendo não tem poder algum na tua vida.
Quem é poderoso na tua vida é o teu Deus, é o nosso Deus. Quem é poderoso é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus e agradecido. Dá para entender? Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Era financeira, é saúde, é sentimental. Louvado seja Deus, é espiritual. Louvado seja Deus e agradecido e exaltado. Mas eles não têm mais poder. Essa situação não é mais poderosa do que o nosso Deus. E o nosso Deus está aqui, louvado seja Deus, nos tirando dessa situação difícil. Porque ele tirou os jovens da fornalha. Ele tirou, louvado seja Deus, ele entrou com o jovem na fornalha. Ele está com você e ele entrou com você nessa situação. Porque pode faltar tudo, mas faltar Deus não nos falta. A presença de Deus não nos falta. Louvado seja Deus, porque você é um servo, uma serva de Deus. Então, onde eu tenho um servo, uma serva de Deus, a presença de Deus se encontra. O Espírito Santo de Deus se encontra. Deus é contigo, Deus é conosco. Então disse o quê? Tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. O fogo tem cheiro, né? A pele, a carne queimada, o cheiro é horrível, né? Eu tive uma tia, eu tive duas parentes minhas que morreram queimada. E eu fui para o hospital. Fui para o hospital ficar com a... Ninguém aguentava ficar com elas. Então a gente ficava revezando, né? A gente ficava revezando. E o cheiro é horrível, né? O cheiro é horrível. Louvado seja Deus. E aqui fala, queimando, mas eles não tinham esse cheiro queimado. Eles não tinham as suas capas. Não mudou, o cheiro dele não mudou, porque o cheiro do Espírito Santo, gente, né? A essência do Espírito Santo, o cheiro do Espírito Santo, ninguém altera, ninguém muda a essência do Espírito Santo. E ele pega e fala aqui, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse, bendito, aí o rei que queria que eles adorassem as estátuas, olha o que ele fala. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque. Aí ele começa a bendizer o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, que enviou o seu anjo, e livrou os seus servos. E livrou os seus servos que confiaram nele. Você confia em Deus? Deus está enviando o anjo aí onde você está. Eu confio, Senhor, em ti. Confia em Deus? Deus está enviando o anjo onde você está. Porque ele disse, porque Deus, o Deus deles, enviou o anjo. Enviou o anjo. Presta bem atenção no que ele fala. Olha só. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. Se você confia em Deus, Deus está enviando o anjo nessa situação. Se você confia em Deus, Deus está enviando o anjo para te tirar dessa fornalha sem cheiro de fogo. Se você confia em Deus, Deus está enviando o anjo, louvado seja Deus e agradecido, para entrar na fornalha, te tirar da fornalha. E eu creio, Jesus, e eu creio. E eu recebo essa palavra profética, louvado seja Deus e agradecido, porque esse anjo está sendo enviado para nos livrar. Esse anjo está sendo enviado para nos tirar das situações difíceis que você está vivendo. E ele diz aqui, louvado seja Deus, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. E olha só, quando você não cumpre a palavra dos outros deuses, quando você não obedece os outros deuses, o que acontece? Deus envia anjo para te livrar. Deus envia anjo para te libertar. Deus envia anjo para te curar. Deus envia anjo para te abençoar. Deus envia anjo para entrar na peleja e te tirar da peleja. Louvado seja Deus e agradecido. Não quiseram adorar a estátua, quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos. Então eles preferiram entregar os seus corpos
para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. E é isso que nós estamos fazendo. A gente não tem adorado outro Deus. A gente tem entregado nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, nossa vida, nossa família ao nosso Deus. Louvado seja Deus e agradecido. E você entregou ao Deus certo. Você colocou nas mãos certas, nas mãos que te livra, nas mãos que te liberta, nas mãos que te cura, nas mãos que te salva. Você está na mão do Deus Altíssimo. Louvado seja Deus. Você está sobre a proteção do Deus Altíssimo. Você está sobre os livramentos do Deus Altíssimo. Você está sobre os cuidados do Deus Altíssimo. Você está sobre as bênçãos do Deus Altíssimo. Dá para você colocar isso na tua mente? Dá para você colocar isso na tua mente, que você serve a um Deus que te livra, que te guarda, que te abençoa, que te cura, que te salva, que muda a tua história. Louvado seja Deus. E ele fala e diz bem assim: por mim, pois, agora, olha o que o rei fala. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia, o rei que adorava outro Deus, ele levanta um decreto. Ô Senhor, levante reis aqui na terra para levantar um decreto a favor da tua igreja, porque hoje os decretos é tudo contra a igreja de Cristo. Hoje os decretos que têm se levantado é tudo contra a igreja de Cristo. Não é verdade? Mas olha aqui essa mensagem maravilhosa. Esse rei que queria ser adorado, que queria que adorasse a imagem dele, né? A estátua, ele levanta o decreto a favor da igreja, a favor dos servos, a favor de Deus. Olha só. Levanta, Senhor, levanta a autoridade. Meu Deus, o teu povo está precisando. O Senhor sabe que o teu povo está precisando. Nós ainda estamos na terra, nós estamos na fornalha, mas o quarto homem está conosco. Meu Deus, e esse quarto homem está aqui para tirar-nos dessa fornalha e usar, Senhor, meu Deus, autoridade, reis, para levantar decreto a nosso favor. E eu creio, Senhor, eu creio que tu estás agindo. Eu creio. Meu Deus, maravilhoso, né? Deus, Jesus, Deus é maravilhoso. O Senhor me ensina todo dia, gente. Todo dia eu estou aprendendo a palavra com vocês. Claro que eu também estudo a palavra não só aqui na live. Fora da live, fora do live. Eu não perco meu tempo com outras coisas, gente. O meu tempo tem que estar com a palavra de Deus. O meu tempo de folga é para a palavra. Porque é a palavra que vai me ensinar, vai me ajudar, vai me ensinar a orar, vai aumentar a minha fé. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado. E as suas casas sejam feitas em monturo. Porquanto não há porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Não há outro Deus que possa livrar como este. O nosso Deus, louvado seja Deus, foi engrandecido aqui através desse rei. Ele disse que não há outro Deus que possa livrar como o nosso Deus. Dá para você entender? Não adianta você buscar outros deuses, não adianta você adorar uma imagem, não adianta você buscar o que você tem buscado, porque não há outro Deus que possa livrar como o nosso Deus, como o Deus de Sadraque, como o Deus de Mesaque, como o Deus de Abednego, como o nosso Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Não há um Deus que possa livrar como o nosso. Não há um Deus que possa curar como o nosso. Não há um Deus que possa salvar como o nosso. Não há um Deus que possa libertar. Não adianta, você vai ter que engolir. Você vai ter que dobrar o seu joelho. Não adianta. Você pode ser esse Nabucodonosor, mas você vai reconhecer quem é o nosso Deus. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque todo joelho se dobrará na sua presença. Todo joelho, não adianta. Você pode ser rei, você pode ser o que for, mas eu quero dizer para você que todo rei vai se dobrar na presença do nosso Deus. Louvado seja Deus e agradecido. Deus é maravilhoso, né, gente? Pelo amor de Deus, Deus é maravilhoso. Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar. Recebe aí essa profecia.
Recebe aí essa profecia, você que gosta de revelação. Está aqui uma revelação de Deus, está aqui uma palavra profética para você. Então o rei fez prosperar a Sadraque, a Mesaque e a Abednego na província de Babilônia. O que é a Babilônia? O que Babilônia representa? O mundo. O que Babilônia representa? As coisas contra Deus. O que Babilônia representa? A adoração a imagens, a outros deuses. O que Gente, esses servos estavam na Babilônia. Mas eles, mesmo estando na Babilônia, eles não se prostraram a outro Deus. Tá entendendo? Você pode estar lá na Babilônia. O teu trabalho pode ser uma Babilônia. A tua casa pode ser uma Babilônia, porque só você é um cristão. Mas não se prostre ao Deus deles. Eles vão ver quem é o teu Deus. Eles vão reconhecer quem é o teu Deus. Eles vão reconhecer quem é o nosso Deus, porque todo joelho se dobrará na presença do nosso Deus. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E essa foi a mensagem. Deus entrou, o anjo do Senhor entrou na fornalha. O anjo do Senhor libertou eles na fornalha. O anjo do Senhor tirou eles da fornalha. E o anjo do Senhor prosperou eles, usando o rei. Deus vai usar pessoas para prosperar a tua vida. Deus vai usar... Ei, presta bem atenção. O rei Nabucodonosor foi usado para prosperar a vida desses jovens. E Deus vai usar alguma pessoa para prosperar a tua vida. Recebe, é profética, é da palavra, é profecia da palavra, vem da palavra de Deus. Quem tem entendimento que entenda que a igreja dê ouvido ao que o Espírito fala à igreja. Deus vai usar pessoas para prosperar a tua vida, vida financeira, vida sentimental, saúde. Louvado Deus vai usar a pessoa para prosperar a tua vida. Deus vai usar o INSS para prosperar a tua vida, irmão Renato. Deus vai usar também para prosperar a minha vida. Louvado seja Deus. Deus vai usar, louvado seja Deus, o médico para você receber a cura. Se a tua fé está no médico, Deus vai usar o médico para você receber a tua cura. Haverá uma prosperidade. E essa prosperidade é a situação que você estava vivendo. Porque o Senhor veio trazer essa palavra para te tirar da situação que você estava vivendo, para te livrar da situação que você estava vivendo e para te prosperar e para nos prosperar. Então, saia daqui dessa live com a tua prosperidade, com êxito. Prosperidade significa êxito. Êxito, se é saúde, saia daqui com tua prosperidade, com teu êxito. Se é financeiro, saia daqui com teu êxito. Se é sentimental, saia daqui com teu êxito. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Esse é o nosso Deus, né? Que nós adoramos, servimos e nos prostramos. Esse é o nosso... Essa foi a mensagem, gente, linda de Deus. Essa foi a mensagem. O Senhor veio hoje aqui com essa mensagem. O Senhor veio aqui com essa mensagem para você que estava aqui dentro da live, fora da live, que ouviu a palavra, que recebeu a palavra, como a Maria Clara, como a Maria Ednete, como o irmão Francisco, como a Maria Auxiliadora, como eu recebi a palavra. Gente, presta bem atenção. Eu estou aqui trazendo a palavra de Deus para vocês, mas eu sou a primeira a receber a palavra. Seja de conserto, seja de libertação, de cura, seja como o Senhor quiser falar. A primeira a receber a palavra é eu. Louvado seja Deus. Ontem foi uma palavra a qual o Senhor falava de fofocas. Deus, ele estava falando primeiro comigo, não vai te contaminar, não vai cair nessa. Louvado seja Deus, estamos entendendo, gente, porque às vezes você acha assim, a pregadora, a irmã está falando conosco, presta bem atenção que a palavra fala primeiro comigo e depois com vocês. E quem fala mal de mim, gente, não quero saber, não vai me acrescentar nada eu saber quem falou mal de mim. E se você pode chegar comigo, olha, a pessoa falou mal de você, eu não vou te perguntar quem falou mal de mim, não vou te perguntar. Tá entendendo? Por quê? Porque eu sei que eu tenho que orar por essas pessoas. Não sou mais menina. Não sou menina na fé. Eu tenho entendimento da palavra porque Deus tem me ensinado todos os dias. Deus tem te ensinado todos os dias.
Então a gente tem que parar. Mas quem foi que disse? Não interessa quem foi que disse. Interessa que você vai orar pela pessoa. Que você vai ajudar, vai ser o bem na vida da pessoa que está nas trevas. O Senhor está aqui nos ensinando. O Senhor quer que a gente seja uma bênção. A palavra aqui, ela está falando primeiro comigo. Às vezes você acha, olha, a irmã está condenando os fofoqueiros. Ei, eu não estou condenando fofoqueiro, fofoqueira nenhuma. O Senhor está ensinando eu para não ter prática da fofoca e está ensinando você. Gente, eu não estou dizendo que você é um fofoqueiro, que você é uma fofoqueira. O Senhor está falando para a gente não ter essa prática, nem eu e nem você. A palavra de Deus, ela vem primeiro para mim. Pelo amor de Deus, você tem que entender isso, entender. Eu entendo isso. Eu estudo a palavra aqui junto com vocês, eu estou aprendendo com vocês. O Senhor está falando comigo e com vocês. Não vai na prática da fofoca, não entra, vigia, evita, te cala, não alimenta. O Senhor estava falando comigo e com vocês. A palavra está sendo dada para nós, para mim e para vocês. O próprio Paulo disse, a palavra salva a mim e salva vocês. A palavra fala comigo e fala com vocês. Se nós não estamos fazendo, vamos continuar não fazendo. E se nós estamos fazendo, vamos nos arrepender. Mas é um povo firidento, né? É um povo que a carapuça serve e fica com raiva. E é um povo que não entende e acha que eu estou dizendo que eu sou melhor do que vocês. Nenhum momento eu digo isso. Em todos os momentos eu digo que eu estou aprendendo a palavra junto com vocês. Que todos os dias Deus está aqui me ensinando vocês. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Mas é um povo que o coração está cheio de maldade, gente. É um coração que está com maldade, sabe? Aí escuta, olha, ela quer dizer que ela é perfeita, ela quer dizer que ela não fofoca. Gente, é assim. Pessoas que têm maldade no coração vai ouvir com maldade. Vai ouvir, vai falar com maldade. Mas aquele que tem bondade no coração, ele tá aprendendo. Olha, a mensagem veio nos ensinar para nós não ter prática de contenda, de difamação, ficar difamando os outros, ficar acusando os outros, ficar falando mal dos outros. A mensagem ontem foi para nos ensinar isso. A de hoje já foi o quê? Para nos tirar da fornalha, já foi para nos livrar, já foi para prosperar a nossa vida. Então Deus é assim, Ele sabe o que o povo dele precisa. Louvado seja Deus, Ele sabe o que nós precisamos e Ele está aqui. Ele estava com esses 3 homens e Ele está com você, Ele está comigo e Ele veio nos dar a vitória. Amém? E você que está afastado do caminho, volte para o caminho. Você que está afastado do caminho, volte para o caminho. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Ih, gente, já ouvi tanta coisa. Se eu fosse depender, eu vou dizer uma coisa para você. Nesse ministério que Jesus me chamou. Se eu fosse dar ouvido para as pessoas, eu não estava levando o evangelho. Eu não estava. Eu já ouvi muito as pessoas dizer que eu quero ser a certa. Que eu me acho a certa. Já ouvi muito. Por causa de quê? Por causa das pregações que o Senhor me dá. Por causa das pregações, a pregação que liberta tanto a mim como vocês. A pregação que nos corrige, a pregação que nos cura, a pregação que nos livra, esse ninguém fala mal de mim, fica todo mundo alegre. Mas quando é uma pregação para corrigir, uma pregação para consertar, uma pregação para nos confrontar, aí a maioria das pessoas falam mal de mim, achando que eu estou dizendo que vocês são errados e que eu sou a certa. Entendeu? E não é isso. Deus está me ensinando. Deus está me confrontando. Deus está me corrigindo também. Está corrigindo e confrontando vocês e nos levando ao arrependimento e à mudança de vida. Mas o problema dos seres humanos é que acham que os pregadores da verdade, as pessoas, a maioria, acham que a gente se coloca como certos. Eu não me coloco como certa. Eu sempre me coloco como aluna, como discípula, como aquela que está aprendendo.
Eu nunca me coloquei e nunca vou me colocar como certa. Eu nunca vou me colocar e nunca me coloquei como melhor do que ninguém. Todas as vezes que eu estou aqui trazendo a palavra de Deus, eu estou aqui aprendendo junto com vocês aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Pelo amor de Deus, parem de ser meninos, parem de ser meninas, parem de ser ignorante. O ignorante que não entende o que é falado, não é verdade? Então, faz tempo que eu não falo isso. Mas hoje o Senhor veio, né, fazer eu relembrar vocês. Eu estou aqui aprendendo com vocês. Eu estou aqui, o Senhor, tu tá limpa? Fica limpa. Não vai cair nessa conversa. Não vai te misturar com isso. Não vai fazer isso. Então o Senhor está falando comigo primeiro e depois com vocês. Então não saiam daqui magoado. Não saiam daqui magoado. Recebam a palavra de Deus. Recebam o que vem da parte de Deus para o nosso bem. Por quê? Porque o Pai corrige o filho que ama. E se Deus nos corrige, gente, é porque Ele nos ama. Tá entendendo? Você acha que o teu pai só te ama se tu fizer os teus gostos? Não. Tem tanto pai fazendo os gostos do filho que está prejudicando o filho. Tantos pais, tantas mães que estão fazendo o gosto do filho que está prejudicando seus filhos. Porque você está aí fazendo o gosto do teu filho. Está deixando o teu filho ser irresponsável. Está deixando a tua filha ser irresponsável. Sabe por que o teu filho não ora? Porque tu está lá fazendo o gosto dele, fazendo o gosto dela. Deixa ele passar pela prova, deixa ele aprender, deixa ele cair se preciso for para Deus levantar ele. Louvado seja Deus e agradecido. Você vai dizer que você nunca caiu. Eu já caí, mas Deus me levantou. Eu acredito que todos que estão aqui já caíram, já falharam, mas Deus te levantou. O nosso problema, gente, é que a gente não quer que os filhos sofram. Mas você sofreu. Você caiu, Deus te levantou, você se arrependeu, você aprendeu a orar, você aprendeu a buscar Deus, você aprendeu a ser responsável. Então deixa Deus trabalhar na vida do teu filho. E muitas das vezes é os pais que estão impedindo, que estão atrapalhando a libertação. Deus quer libertar, aí tu não deixa. Tu vai e chora, tu vai e se humilha. Não, não faz isso com meu filho. Aí o Senhor, tá bom, pedir eu dou. Não é verdade? Se a gente orar e pedir, Deus responde. Agora sempre nós temos que orar. Senhor, faça a tua vontade. Se é preciso o teu filho passar fome, vai doer em você, vai doer nele, mas ele vai aprender a dar valor à comida. Ele vai aprender a trabalhar, ele vai aprender a ter responsabilidade. Se é preciso ele passar fome, deixa ele passar. Mas Deus vai libertar ele. Ele vai dar valor ao dinheiro que ele não dava, o dinheiro que ele estragava. Tá entendendo, gente? Você acha que meus filhos não foram assim comigo? Louvado, meus filhos passaram fome para poder dar valor ao trabalho, para dar valor, para ser responsável, para poder honrar os compromissos. Se eu fosse ficar todo o tempo ajudando meus filhos. Deus, ele nos corrige, gente. Às vezes é você que está aí. É porque eu amo meu filho. E tu acha que Deus não ama teu filho? Você acha que você ama teu filho mais do que Deus? Você acha que você ama teu filho mais do que Deus? Não, é Deus que ama mais teu filho do que você. E por ele amar teu filho, por ele amar tua filha, que ele está corrigindo. Dói na mãe, dói na gente. Mas a gente tem que confiar nesse Deus. A gente tem que confiar. Tu entregou teu filho na mão de Deus, deixa Deus moldar o teu filho. Deixa, ele te moldou. Não é verdade? Então, Deus, ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor. Então, você entregou teus filhos na mão do Senhor, então descansa, confia. Confia no Senhor. Quando eu sei de alguma coisa, eu só digo assim, Senhor, eu vou descansar e confiar em Ti. Qualquer situação que eu estou passando, Senhor, eu vou descansar e vou confiar em Ti. Não vou ficar preocupado, vou confiar no Senhor. Louvado seja Deus, agradecido, exaltado. A gente tem que aprender a ter fé. A gente tem que aprender a confiar. Esses 3 homens entraram na fornalha confiando em Deus. Esses 3 homens entraram na fornalha
mesmo que eles perdessem a vida, mas eles não iam negar a Jesus. Eles não iam negar a Deus. Estamos nos últimos tempos. A gente tem visto pessoas que perderam a vida, mas não negaram Jesus. Perderam o corpo material, mas a alma não. Não perderam o seu galardão, não perderam a salvação. Nós estamos nos últimos tempos, gente. Nós estamos. A fornalha está crescendo cada vez. Está aquecendo cada vez, mas coloca no teu coração que o Senhor está contigo, que o Senhor está conosco e Ele vai nos tirar da fornalha e vai nos prosperar e todos vão ver quem é o nosso Deus. Amém?